Bom, na primeira parte que a gente viu de diodos, a literatura mostra a estrutura física, né, do diodo, como é composto, como é formado, né, os materiais extrínsecos, tipo N, tipo P, como é feito, né, o diodo fisicamente. Depois a gente viu a modelagem, né, as resistências do diodo, certo? Principalmente na região de polarização direta. Logo, a gente analisou os modelos, né, elétricos do diodo, tá? Aquela linear por partes, depois aquele modelo de tensão constante, e tem o modelo ideal. E finalmente a gente viu um pouco os dados, né, que são fornecidos nos catálogos. Okay? Agora vamos ver algumas aplicações do diodo. A literatura, né, o livro Bohr-Stad, etc., mostram algumas aplicações. Okay? Aqui tem uma listagem de algumas aplicações do diodo semicondutor, né? Porque o diodo ele sozinho, né, não tem muito sentido. Então, o que caracteriza a importância do diodo são as aplicações. Entre as aplicações podemos destacar, né, desenvolvimento de desertificadores monofásicos e trifásicos, né, não controlados. São muito utilizados na transformação, né, de tensão alternada em tensão contínua para desenvolvimento de muitas fontes de alimentação, okay? No breaks, fontes para telecomunicações, carregadores de bateria, né? Depois são vistos os diodos em circuitos de proteção de sobretensão, principalmente de transistores, né? Chamados snabbers, que vocês vão conhecer em eletrônica de potência. Dá para desenvolver com diodos, né, as portas lógicas analógicas, né, OR e AND. Tá? Circuitos multiplicadores de tensão, duplicador, triplicador, quadruplicador, né, assim por diante, certo? Tem algumas aplicações. Grampeadores de tensão em dispositivos, né? A gente pode ceifar, né, valores de tensão em alguns dispositivos. Temos circuitos de roda livre, né, em motores CC. Tá? Toda vez quando tem uma carga indutiva, seja motor ou relé, né, sempre é necessário colocar um diodo de roda livre para quando não tem mais contato, né, aquela energia armazenada no indutor entra em roda livre, né, dissipando, por exemplo, na bobina do mesmo motor, né, ou relé, ok? E tem muitas outras, né? Tá? O livro Bohr-Stad, ele apresenta esse tópico, né? Análise por reta de carga. Bom, essa análise por reta de carga, eu vejo assim, que é mais utilizado para circuitos simples, né? Como mostra aqui a figura. Temos uma fonte E, né, de alimentação, o diodo e a carga resistiva, né, certo? Então, aplicando Kirchhoff nesse laço, nós temos nessa tensão que E vai ser igual a BD mais IDR, né, que seria o BR, a tensão em cima do resistor R. E temos a equação da curva, né, característica do diodo, essa equação exponencial. Okay? Então, com essa equação, nós traçamos, né, a curva, okay? Nessa região de polarização direta. E com essa outra equação, né, determinamos essa reta. Tá?
Por exemplo, para determinar esse ponto, né, considera-se ID igual a zero. Se ID igual a zero, então VD, né, vai ser igual a E. Tá? Agora esse outro ponto é para VD igual a zero, né? VD igual a zero. Então, ID vai ser igual a E sobre R, né? Então, tendo esses dois pontos, usando uma régua, né? A gente traça essa reta, tá? Então, o ponto de interseção entre a reta e a curva será a raiz, né? Tá? O ponto de operação desse diodo, por exemplo, né? Aqui temos a corrente IDQ, tá? O resultado, né? Da corrente, esse IDQ, tá? E a esse IDQ corresponde, né? BDQ, então tem uma tensão, né? Em cima dos terminais do diodo para essa determinada corrente, ok? Aqui tem um exemplo, né? A fonte é igual a 10, né? Um diodo de silício, um resistor R, né? De 1K. Então a equação é a mesma, né? Apresentada anteriormente. Então com essa equação é traçada nessa reta, tá? Essa reta. Acho que primeiro começa com essa análise, né? Utilizando a curva exponencial, né? Temos a reta traçada com a equação de Kirchhoff e a curva, né? Então, a corrente que circula pelo diodo é igual a esse valor, a 9,65 ou 25, né, miliamperes, né? 9,25 miliamperes. E a tensão, né, corresponde a esse ponto igual a 0,78 volts, tá? 0,78 volts. Então, aqui seria utilizando a equação exata, né? A equação exponencial da curva característica do diodo. Aqui já é para a situação quando a gente utiliza aquele modelo com tensão constante, né? Então, como vocês podem observar, essa reta azul ela é paralela ao eixo vertical. Então, ele está cortando, né, nesse ponto, tá? Então a corrente, né, permanece o mesmo valor aproximadamente, né, 9,25 miliamperes, e a tensão nos terminais seria 0,7, né, 0,7. Aqui difere essa tensão, né, aqui a tensão 0,78 seria uma tensão mais precisa, né. E aqui, considerando o modelo ideal, né? No modelo ideal, a curva, né? Sempre fica em cima dos eixos, né? Eixo vertical, eixo horizontal. Então, essa corrente IDQ é igual a 10 miliamperes, né? E a tensão nos terminais do diodo é 0 volts. Você está se considerando como um curto-circuito. Tá? Se tem curto-circuito aqui, né? A tensão aplicada em cima do resistor é 10 volts, né? Então, relacionando 10 com 1K da corrente, né? Circulando através do diodo. Então, tem essas três maneiras de analisar, né? Muitas vezes, quando o circuito é complexo, né? É utilizada essa última opção. Okay? Aí tem um tópico, configurações com diodo em série no circuito, né? Tem o diodo em série. Okay? Aqui temos fonte de alimentação, o diodo que pode ser de silício, germânio, né? E aqui a carga, né? E as referências, certo? Então, esse diodo, né? Pode ser substituído pelo modelo, aquele modelo tensão constante, certo? Aqui nós temos então representado, né, por esse modelo 0,7 volts, 0,7 volts, né? Tá? Aqui a tensão nos terminais
do resistor, então vai ser, né, E menos BD, ok? Então, tendo essa tensão e conhecendo a resistência, né, nós facilmente podemos conhecer a corrente, né, circulando através do resistor. Okay? Agora aqui, né, a situação, ou seja, para polarizar esse diodo, ele precisa uma polaridade positiva no anodo, né? Essa polaridade positiva no anodo é dada por essa fonte de alimentação. Então, tendo essa condição, né, aqui positivo e aqui negativo, dado por essa fonte, esse diodo polariza, né, diretamente. Então, vai conduzir. Agora aqui temos o diodo, né, virado em sentido contrário. Então, o cátodo, né, está submetido à polaridade positiva e no anodo, né, neste caso, na polaridade negativa, né. Nessa situação, o diodo fica reversamente polarizado. Né? Sempre a tendência vai ser a corrente circulando, né? No sentido aqui da polaridade, tá? A corrente indo de baixo para cima, né? Tá? Mas aqui nós temos esse empecilho, né? Corrente não circula de cátodo para anodo no diodo. São em situações de não idealidades, né? Quando acontece a comutação, por exemplo, quando de repente a corrente estava circulando pelo diodo e muda, né? A polaridade da tensão. Então, nesse caso, né? Acontece a recuperação reversa do diodo e circula por um tempo bem ínfimo, né? Pequeno, que pode variar desde alguns nanos, né? Tipo 50, 60 nanos até 500 nano, 1 micro, né? Um tempo bem pequeno. Okay? Então, a gente representa por um circuito aberto, né? Aqui, a corrente de zero. Então, aqui a tensão nos terminais do resistor vai ser zero, né? Aqui temos dois diodos de silício, né? Com cátodo comum, os terminais cátodo comum. Okay? E aqui a fonte de 12, né? 12 volts. Então, se nós temos uma fonte com polaridade positiva de 12, né? Então, a tendência é esse diodo polarizar, né? Entrar na polarização direta. Só que, em contraposição, né? Nós temos esse outro diodo, tá? Esse outro diodo, que vai estar submetido à polaridade negativa dessa fonte, né? Tá? Via esse caminho aqui. Tá? Então, esse diodo, né, fica reversamente polarizado. Então, não deixa circular corrente, né? Não deixa fechar pelo resistor. Okay? Como mostra aqui, então, ele é representado por um circuito aberto, né? Circuito aberto. E outro diodo, né? É o diodo que está mais à esquerda, pode ser representado por um curto-circuito. Okay? Então, a tensão V0 nessa situação, né, vai ser igual a zero, pela lei de Ohm, né? Porque se não tem corrente, né? Então a tensão é zero. Okay? Aqui já temos outro circuito, né? Temos uma fonte de tensão E1, um valor de 10 volts. A polaridade positiva, né? Está justamente nesse terminal. E a negativa, né? No GND. Tem um GND, né? Então, esse diodo pode polarizar ou não, né? Depende da polaridade desse outro terminal, tá? Então, esse circuito, para fins mais didáticos, né, nós podemos apresentar como está aqui no lado. Tá? Então, temos uma fonte, né, E1 de 10 volts, com polaridade positiva ligada no terminal, né? Esse resistor de 4,7K, o diodo, né, diodo de silício, certo? O resistor R2 de 2,2K e a fonte, né, de menos 5. Então significa que esse terminal, né, é negativo, tá? Como mostra aqui, está submetido, né, a essa polaridade negativa, e o positivo
está ligado no GND. Então forma-se esse laço, né? Tá? Pelo visto aqui, aplicando Kirchhoff, essa fonte de 5 volts, né, ela vai se somar com essa fonte de 10. Então, entre esse ponto, né, esse ponto aqui vai ter um potencial de 15 volts. Tá? 15 volts. Então, como esse potencial é positivo, né, nesse terminal, então ela vai se replicar, né, no anodo. Então, naturalmente vai acontecer a circulação de corrente, né, através do diodo. Tá? Outra maneira de saber, né, se conduz ou não corrente através do diodo é determinar a corrente, né, desse laço. Então, se o valor dá no sentido considerado, né, tem, por exemplo, aqui o sentido, né, da corrente. Se esse valor dá positivo, então significa que esse diodo polariza. Agora, se esse valor dá negativo, né, dá negativo implica que esse diodo está reversamente polarizado. Então, aqui a fonte, a tensão de saída, né, V0, vai ser dado pela soma, né, daquela tensão em cima do resistor R2, essa fonte, né, okay? Vai ser V2 menos E2. Okay? Agora temos configuração com diodos em paralelo, né, temos 2 diodos de silício, né, em paralelo, considerando ambos os diodos, né, com as mesmas características, certo? Então nós teríamos, né, 2 fontes. Aqui estamos substituindo pelo modelo da tensão constante, né? Então nós temos uma fonte de 0,7, outra fonte, né, de 0,7, tá? Então se precisa, né, essa impedância, tá? A gente não pode ligar em paralelo diretamente com a fonte E, tá? Então a gente não pode colocar 2 fontes de tensão, né, com valores diferentes em paralelo, tá? Aí circula uma corrente muito elevada, né? E pode danificar facilmente os diodos. Okay? Então, aqui analisando, né, a tensão nos terminais do resistor, o VR, né, vai ser igual a 10 menos 0,7, né, usando Kirchhoff nesse laço. Okay? Então, como é conhecido o valor da resistência, né, do resistor, então facilmente determina-se, né, a corrente I1. Tá? Então, essa corrente I1, 50%, né, vai circular pelo diodo D1 e 50% pelo diodo D2. Okay? E a fonte e a tensão V0, né, nos terminais aqui de saída vai ser igual a 0,7 volts, né, 0,7. Okay? Aqui temos um outro circuito, né, onde na entrada é aplicada uma fonte de tensão E1, né, um valor de 20 volts. Então, aqui significa que esse terminal, né, tem polaridade positiva, né, e terminal negativo está no GND, como mostra aqui, né, o circuito equivalente. Tá? Então, tem 20 volts aplicado, certo? Aí esses diodos, né, agora que diodo vai polarizar, né, desses dois que estão, a gente chama normalmente em antiparalelo, né, um apontado num sentido e outro em outro, né, em sentido oposto, mas estão em paralelo os dois. Então, o diodo que vai polarizar, esse diodo, né, é D1, né, vai polarizar diretamente. E o diodo D2, né, cujo cátodo, né, está submetido na polaridade positiva, né, da fonte, como mostra aqui, né, o cátodo está aqui, então está submetida, né, à polaridade positiva. Então, esse diodo fica reversamente polarizado. Okay? Então, a corrente, né, da fonte, ela vai seguir o sentido, né, neste caso horário. Né? Circula pelo resistor R1 e vai fechar, né, pelo diodo D1 e a fonte E2. Tá? Vai fazer esse caminho aqui. Tá? Então, o VR, né, a tensão VR em cima do resistor vai ser 20
menos 0,7 e menos 4, né? Então fica 5,3, desculpa, seria 15,3 volts, né? Então, tendo a resistência aqui de 2,2K, pela lei de Ohm, determina-se essa corrente I, okay? Que é a mesma circular também, né? Pelo diodo e pela fonte E2. Tá? Então, é possível saber, né, a potência fornecida por essa fonte, por exemplo. A potência vai ser essa tensão vezes a corrente, né? Corrente. E aqui a potência que essa fonte recebe. Neste caso, essa fonte E2, né, está recebendo potência da fonte E1. Né? A fonte E1 descarrega e E2 carrega. Tá? Aqui temos outro exemplo, né? Só que temos dois diodos em paralelo, né? Uma de germânio, né? Germânio e outro de silício. Tá? E aqui a fonte de 12 volts, né? Em relação ao GND, tá? Positivo, né? Esse ponto é positivo e o GND é negativo. Tá? Então esse circuito pode ser representado do jeito que está mostrado aqui, né? Aqui no lado direito, ok? Então aqui nós temos, né, o modelo equivalente do diodo de silício, né? Temos 0,7, em paralelo seria com o modelo do germânio, que é 0,3, né? Certo? Então, sempre quando fica em paralelo, né, dois fontes de alimentação, uma com tensão maior que outra, sempre vai prevalecer a fonte de menor tensão. Tá? Então, esse diodo polariza né, mais facilmente, né? Basta 0,3 volts nos terminais e já está conduzindo, né? E essa tensão de 0,3 volts não é suficiente para polarizar, né, o diodo de silício. Porque o diodo de silício ele precisa de uma tensão de 0,7, né, 0,7 volts para polarizar. Então, a gente não pode colocar duas fontes de tensão diferentes, né, em paralelo, uma de 0,7 e outra de 0,3, né. Então esse diodo fica reversemente polarizado, não atinge a tensão necessária, né, para polarizar. Então é considerado como circuito aberto. Okay? Então o laço é formado pelo diodo de germânio. Okay? Aqui temos um outro exemplo, né, uma fonte E, temos essa rede, né, de diodos resistores. Okay? Então o que vai acontecer aqui? Esse resistor R1, né, vai estar submetida à tensão do diodo, né, D2, neste caso, né, uma fonte de tensão de 0,7 volts. Então, nesse laço, né, esse resistor vai receber simplesmente 0,7, né, nos terminais, né, positivo no lado esquerdo e negativo no lado direito, tá, que vai permitir essa circulação de corrente chamada I1. Tá? E em cima desse resistor R2, nós temos, né, esse laço, tá? Esse laço, onde aqui temos outra fonte, né, de tensão, certo? E aqui temos outra fonte de tensão, né, certo? Duas fontes de tensão. Então, tem uma parcela, né, de corrente circulando por esse laço e tem uma outra parcela, né, por esse outro laço, mas fecha através do resistor R2, essas duas correntes, né? Como mostra aqui. Então, facilmente a gente monta Kirchhoff, né, para saber qual é a tensão nos terminais desse resistor R2. Bem? Com diodos também pode ser montado as portas lógicas simples, né, do tipo AND e OR. Aqui nós temos a porta OR, né, então a entrada A, B, e aqui a saída, né, seria o C, pode ser o C, né, ou SB0. Tá? Então,
aqui mostra, né, o circuito que é 0, por exemplo, né, 0 volts e aqui 10 volts. Então, que diodo vai polarizar nessa situação? Polariza o diodo D1, né, com esse potencial de 10 volts. Então, a tensão aplicada, né, nesse ponto seria, considerando um diodo ideal, aí vai ser 10 volts, né, 10 volts. Então, fica em nível alto. Okay? Aqui temos a tabela de verdade, né, que vocês sabem muito bem. Tá? Então, se A e B é 0, na porta N, né, nesse caso a porta OR é 0. Se a entrada A é igual a 0, né, e a entrada B nível alto, tá? Então, a saída é nível alto. Esse circuito, né, com esse nível de tensão, seria essa terceira situação, né? A entrada A é 1, tá? Nível alto, e a entrada B 0, então dá 1, né? Esse 1 seria a mesma tensão aqui da entrada. Bem? Agora, se as duas entradas são iguais, né? 10, 10, por exemplo, eu representaria 1, 1, aí a saída vai ser também nível alto, né? E aqui temos a porta N, né? A porta N. Para a porta N, os diodos são virados, né, em sentido contrário, né? E adicionada uma fonte E de 10 volts, neste caso, né? Aqui, então, para essa porta N, né? Temos 0, 0, se for 0, 0, né? 0, 0, aqui, devido a essa fonte, né, vai ter circulação de corrente, vai fechar o circuito, né, certo? Eu diria 50% da corrente, né, que circula pelo resistor R, né, fecha por um diodo e 50% pelo outro, né. Então, considerando diodos ideais, né, essa tensão B0 vai ser igual a 0, né, porque esse ponto está aterrado, né, está ligado no GND, tá? Então seria essa situação, né? O primeiro caso, 0, 0, na porta N dá 0, né? Agora, se tem uma entrada em nível baixo e outra entrada em nível alto, né? A saída aqui o V0, né? Vai ser nível baixo, tá? Ou seja, vai se impor, né? A situação, por exemplo, do potencial 0, né? Tá? Ou seja, a corrente circularia pelo diodo D2. Tá? D2. Okay? Então a tensão vai ser 0. Tá? Fica em nível alto nessa saída, o V0, só na situação quando ambas as entradas, né, são nível alto. Tá? Por exemplo, 10, 10. Né? Aí esses diodos ficariam reversamente polarizados. Né? Ou pode ser, por exemplo, 12, 12, né? Então, nesse caso, esses diodos ficam reversamente polarizados e o V0 vai ser igual a E, né? A essa fonte. Tá? Ceifadores. Ceifar significa eliminar, né, uma parte da forma de onda da entrada e manter, né, outra parte, tá? Por exemplo, o ceifador em si, né, o série, ele é formado por essa configuração. Quando se fala de ceifadores, né, sempre existe dois tipos, série e paralelo, tá? O série tem essa configuração, né? Temos a fonte de alimentação, normalmente alternada, né? Pode ser quadrada, senoidal, triangular, qualquer formato é alternado. Temos o diodo, né? Diodo e esse resistor, né? Resistor, tá? Então o circuito é formado por esse caminho, tá? Então aqui a tensão de saída, né? O V0, tá? V0.
Então, se nós aplicarmos aqui na entrada uma onda quadrada, né, com amplitude V, certo? Então, esse semiciclo, né, positivo, vai polarizar esse diodo, né? Polarizando esse diodo, essa tensão BI, ela se reproduz aqui na saída, né? Aqui um curto-circuito, então esse resistor R, normalmente com valores acima de 1K, né? Tem valores bastante elevados, pois não precisa dissipar potência, né? No circuito. Tá? Então V0, né, é igual a V, certo? Essa vai se manter, né? Se mantém esse semiciclo positivo, certo? Com polaridade positiva. E vamos analisar agora quando, no caso do semiciclo negativo, né? No negativo vai mudar a polaridade. Então a tendência natural é a corrente, né, circular em sentido contrário, né? Então, só que tem esse empecilho, né? Tem esse diodo que não vai deixar circular corrente, né, em sentido contrário. Aí ele fica em circuito aberto, né? Circuito aberto. Ou podemos também pensar, né? O anodo vai estar submetido a uma polaridade negativa, né? Então ele fica reversamente polarizado. Então, como não tem circulação de corrente pelo R, né? Então V0, pela lei de Ohm, é igual a zero, tá? Então, aqui estamos ceifando, né? Fala-se, está sendo ceifado, né? Esse semiciclo negativo, tá? É mantida, né? Uma parte da onda de entrada e é ceifada, né? O semiciclo negativo, tá? Então, como indica aqui, né? Ceifadores são circuitos que utilizam, né, diodos para ceifar uma porção da sinal de entrada, né? Sem distorcer o restante, né, da forma de onda aplicada. Então, aqui estamos mantendo, né, sem distorcer, certo? Aqui temos outro exemplo, né, a onda agora é triangular. Também tem um semiciclo positivo e negativo, né? Então, esse circuito consegue reproduzir na saída, né, o semiciclo positivo e o negativo fica ceifado, né? Agora, esse diodo pode trocar de sentido, né? Apontado para o lado esquerdo, certo? Nesse caso, vai ceifar o semiciclo positivo e vai deixar passar, né, o semiciclo negativo, ou seja, vai aparecer na saída, né, o semiciclo negativo, tá? Aqui temos uma onda senoidal na entrada, só que aqui é associado, né, uma fonte V, né, que poderia ser um Zener, né? Vamos pôr um Zener lá de algum valor de tensão. Aqui continua tendo, né, o diodo né, em série com esse resistor. Aqui continua sendo um ceifador série, tá? Só que adicionando uma fonte V, né? Então, aqui vamos analisar, né, o BI. Quando o BI é igual a zero, por exemplo, nesse instante, né, no início da forma de onda senoidal, tá? Aqui seria um curto, né, um curto-circuito, tá? Então, esse diodo, né, está submetido a essa tensão V, tá? Essa tensão V. Né, o negativo dessa tensão V aparece no anodo, né, do diodo, tá? Então, esse diodo fica reversamente polarizado e não tem como circular corrente, né? A tendência seria circular corrente em sentido anti-horário, né? Anti-horário. Mas como não acontece isso, né? A tensão é zero, né? Nesse intervalo. Até instante em que a tensão senoidal ela se iguala, né, a V. Tá? Aqui temos, né, o V. Então, nesse instante, né, quando ambas as tensões se igualam, né, certo? Aí vai começar a habilitar, né, esse diodo. Tá? Então, para tensões acima, né, desse ponto de interseção das duas tensões, então já aparece, né, a forma de onda, que seria
o valor de L, né? O valor dessa tensão de entrada BI menos B. Tá? Okay? E para valores, né, menores a esse ponto de interseção, já na descida, né, da senoide, a tensão é zero, certo? A tensão é zero, né? Aqui temos o ceifador paralelo. O ceifador paralelo, né, continua tendo esse resistor, né, em série com o diodo, só que o diodo toma o lugar do resistor, né, do série. Tá observando aqui? Aqui temos o diodo e aqui o resistor, né? Então, no paralelo, muda de posição. Okay? Aqui. Então, a fonte de entrada BI, né, tem esse formato quadrado, okay? Quadrado. Então, analisando, né, o que acontece no semiciclo positivo. Sempre temos que analisar por semiciclo ou por instantes, né? Nesse caso, como o BI é positivo, né? Essa polaridade positiva está no terminal aqui indicado. Então, esse diodo vai polarizar, ou seja, vai circular corrente através dele, né? Então, a tensão é zero, né? Considerando um diodo ideal, por exemplo, é igual a zero. Zero. Agora, quando muda a polaridade, né? Quando muda a polaridade, o negativo na parte superior e positivo na parte inferior, né? Para esse intervalo, okay? Intervalo entre, eu diria, T médios, né? E T, tá? Aí a tendência, né? Circular em sentido anti-horário, né? A corrente. Aí, só que esse diodo não permite, né? Fazer isso. Então, ele fica em circuito aberto. Aí não circula a corrente, né? Através do resistor. Então não tem queda de tensão nos terminais dele. Então aqui na saída é observada a tensão de entrada, né? É ceifada essa parte positiva. Tá? Com essa onda triangular é similar. Aí tem vários exemplos, né, no livro Boylestad principalmente. Aqui já seria associando, né, uma fonte de tensão em série com o diodo D. Então sempre devemos começar, né, com instante zero da tensão de entrada, que acontece aqui é zero, né, certo? Vai ter algum caminho de circulação de corrente, vai ter, né, se aqui é zero, certo? Então, essa fonte de 4, né, vai fechar circuito através desse curto-circuito, né, curto-circuito, ok? Então, a tensão V0 vai ser igual a 4, né, 4 volts. Esse diodo ideal, né, não tem queda, então aqui V0 vai ser igual a 4, né. Então, se incrementarmos essa tensão, né, BI, é um valor menor a 4, aqui vamos considerar, por exemplo, 3 volts, né, 3 volts, tá? Então, com 3 volts ainda se impõe essa fonte, né, então vai circular ainda a corrente pelo resistor, tá? Então, continua, né, aparecendo 4 volts aqui na saída. Até, né, até o instante quando, né, a tensão dessa onda triangular é igual a 4, né? Tá? Então fica 4 volts. Okay? Depois que acontece, né? Por exemplo, quando aqui é 5 volts. Então, quando é 5 volts, a tendência é mudar o sentido da corrente, né? Agora circularia em sentido horário, tá? Porque o potencial aqui é maior. Só que, como tem esse diodo apontado, né, para cima, não vai fechar circuito, né? Circuito. Então ele fica em circuito aberto, né? Isola essa fonte de 4 volts. E aqui na saída, né, é observada a tensão de entrada, né? Entre esse ponto de interseção e esse outro ponto de interseção, né? Okay? E aí para valores negativos, né? Negativos
tensão de entrada, certo? Para valores, eu diria, menores, né, a esse ponto de interseção, ok? Sempre vai ter um caminho, né, de circulação, tá? Esse diodo vai estar polarizado, né, diretamente, então a tensão é V0. Ou a tensão é igual a 4, né, como mostra aqui. Okay? O grampeador de tensão, né, quando se fala de grampeadores, basicamente tem essa configuração, né? Fonte de alimentação, normalmente uma fonte alternada, adiciona-se um capacitor, né? Um diodo e um resistor. Tá? Então, temos a fonte de alimentação, o capacitor, o diodo e o resistor. Né? Um grampeador, né, é um circuito constituído, né, por um diodo, um resistor e um capacitor. Né? Então, a função do grampeador é deslocar a forma de onda, tá? De entrada. Ser um deslocamento, pode deslocar para cima ou para baixo, né? Tá? Então, depende da configuração. Mas a configuração base do grampeador é essa. Tá? Quando se pergunta, por exemplo, né, como explicar os grampeadores, então, a primeira coisa que o aluno, né, o discente tem que fazer é desenhar, né, circuito e indicar que é formado, né, por esses componentes capacitor, diodo e o resistor, né. Aqui vamos analisar o circuito, né. Aqui a fonte de entrada, certo? A fonte BI, uma fonte alternada com formato quadrado, né, formato quadrado. O que acontece para o semiciclo positivo? Né? Vamos suponer que a tensão é zero, né? Uma tensão zero nos terminais do capacitor. Então vamos ver esse transitório, né? O transitor de partida. Tá? Quando BI é positivo, né? Tem esse valor de V, então a tendência vai ser, né? Aqui um curto-circuito, então vai ter uma corrente circulando através desse diodo, né? Tá? Através do diodo. Normalmente, esse resistor R apresenta um valor bastante elevado, tá? Para não descarregar esse capacitor, né? Tá? Então, a constante de tempo, né, é muitas vezes maior em relação a esse período aqui. Tá? Umas 10 vezes, pelo menos, né? Umas 10 vezes. Então esse capacitor vai ficar com a tensão, né? Quando a gente aplica essa fonte BI nos terminais dele, né? Via esse diodo D. Então ele nesse capacitor vai ficar grampeada, né? A tensão BI, essa amplitude, né? Na verdade essa amplitude V vai ficar grampeada. Tá? Então aqui nós temos positivo, né, no lado esquerdo e negativo no lado direito, né, desse capacitor, tem polaridade. Okay? Agora vamos analisar o próximo semiciclo, né, o negativo. Então aqui temos positivo, negativo, né, aqui muda a polaridade, né, aqui é negativo, positivo. Então vai se somar, né. Aqui temos uma tensão V e aqui temos outra tensão V, né? Positivo na parte inferior e negativo na parte superior, né? Então fica 2 vezes V, tá? 2 vezes V, né? E qual é a tendência? Vai circular uma pequena corrente, né? Através desse resistor, né? Certo? Então o V0 vai ser a tensão em cima dos terminais, né, dos resistores. O resistor está enxergando, né, essas duas tensões V e aqui V, né, tá? Enxerga duas vezes V, tá? Então o grampeador ele deslocou, né, essa onda para baixo, né? Está deslocado em V, tá? É como se nós empusássemos essa fonte para baixo e colocássemos aqui em cima do eixo, né, horizontal, certo? Aqui temos outro grampeador, né, onde a amplitude da positiva, né, é 10 e da negativa é menos 20, né?
frequência 1 kHz. Tá? Então, o circuito grampeador, né, é esse circuito, onde foi adicionada nessa fonte de 5 volts, tá? Que a capacitância é 1 micro, tá? A resistência aqui 100K. Então, essa constante de tempo, né, tau, o RC, né, é pelo menos 10 vezes maior em relação ao período, né, período vai ser o inverso, né, dessa frequência. Okay? Então vamos analisar o circuito, né, que acontece. Então vamos assumir que esse capacitor está sem carga, né, inicialmente em repouso, né, não tem tensão nenhuma. Aí vamos aplicar, né, esse sinal de 10 volts aqui na entrada. Tá? Aplica-se 10. Será que acontece circulação de corrente? Né? Então temos que analisar, né? Aqui temos 10, tá? Aqui um curto-circuito. Essa corrente, a tendência seria circular. Uma opção aqui pelo diodo, né? Só que pelo diodo não vai conseguir, né? Porque o diodo tem sentido contrário, né? Aí circularia pelo resistor R, né? Certo? Só que essa corrente é muito pequena, tá? Muito pequena, que não tem condições de carregar nesse capacitor. Tá? Ok? Então, agora vamos partir para esse segundo semiciclo, né? Segundo semiciclo, tá? Que é de menos 20 volts. Então, significa que a parte inferior, né, positiva, e a parte superior negativa. Tá? Então, o que vai acontecer nessa situação? A tendência agora é circular em sentido contrário, né? Em sentido, neste caso, anti-horário. Tá? Então, a esse valor de 20, né, se soma essa fonte de 5, né? De 5, tá? Então, nós temos 20, aí 5, 25, aqui um curto, né? Então, esse capacitor C, ele vai receber uma tensão nos terminais de 25 volts, tá? Com polaridade positiva no lado direito. Tá? Aqui onde estou indicando, né? Positivo, e aqui negativo. Então, esse capacitor, né? Ele grampeia, né? Grampeia uma tensão de 25 volts. Então, nos terminais dele, né? Tem 25 volts. Polaridade positiva na parte no terminal do lado aqui direito, né? E negativo no terminal do lado esquerdo. Tá? Agora ele já carregado, né? Carregado, ok? Então vamos analisar esse terceiro semiciclo, né? Okay? Então tendo aqui 10 e aqui tendo, né? 25. Então qual é a tensão que aparece aqui entre esse ponto e esse ponto aqui? Aparece o valor de 35, né? 35 volts. Que justamente chega a ser esse valor, né? De 35. Tá? No segundo semiciclo, né? A tensão é 5, tá? 5 volts. Porque se Deus está conduzindo, então a saída vai enxergar essa fonte, né? Agora podemos analisar o quarto semiciclo, né? Quarto semiciclo, tá? Novamente, né? Aqui é positivo, aqui negativo, né? São 20 volts. Então, teoricamente, né? Se não tivesse descarga desse capacitor, não circula mais corrente, né? Esse capacitor já está carregado, né? Essa tensão iguala-se com a tensão aqui de entrada, né? Certo? Então, nós temos aqui entre esse terminal e esse terminal, né? 5 volts. Esse diodo, né? Esse diodo vai polarizar, né? Vai ter uma pequena circulação de corrente pelo resistor, e por esse caminho, né? Então, aparece o valor de 5 volts. Okay? Então, vocês podem simular, né? Submeter na simulação. Mas dessa maneira é analisado, né? Aí analisa-se o primeiro semiciclo, né? Se esse capacitor carrega, não carrega. Se não tem condições de carregar, a gente passa para o segundo, né? Semiciclo.
tá? Segundo semiciclo. Então, inicialmente, né, o segundo semiciclo que grampeia uma tensão em cima dos terminais dele, né? E posteriormente a gente vai analisando, né, terceiro semiciclo, quarto, né, e depois em regime permanente já se mantém, né, um formato determinado. Então é isso, pessoal, essa aula, né, aula 3, tá? Vamos finalizar aqui em grampeadores. Tem mais exemplos no livro, tá? No Goldstad, no Cedra, né? Então vocês analisem com calma, tá? Então é fácil de analisar, não é complicado. Okay? Então agradeço pela atenção de vocês.